Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o que um senador faz, qual é o que é a função de um senador. A gente está em ano eleitoral, né? No final do ano a gente vai ter que votar por esses candidatos e eu achei importante trazer para vocês, considerando também a minha formação em política, em ciências sociais, um pouco do que o senador faz, porque eu tenho uma opinião comigo de que em alguns momentos a função do senador ela é até mais importante do que a função do presidente, porque muito do que o presidente ele quer aprovar, ele quer fazer, ele depende da aprovação da Câmara do Senado. Então, no final, o presidente ele não é nada sem os senadores. Então, a importância de se votar aí em candidatos que têm as mesmas ideias econômicas e em relação ao desenvolvimento do país, se é melhor privatizar, se não é, investe assim, investe assado. Então é importante a gente votar em candidatos que têm ideias similares, tá? Entre senador, Câmara dos Deputados, presidente. É importante que a gente vote em pessoas que são do mesmo partido ou que têm as mesmas ideias parecidas, pelo menos entre os candidatos, tá? A primeira coisa que eu queria comentar é para ser um senador, os requisitos são bem básicos. Você precisa ser brasileiro ou naturalidade brasileiro, tem que ter pelo menos 35 anos, é necessário estar afiliado a algum partido, também precisa estar com os direitos políticos em dia, ou seja, precisa ter votado nas eleições anteriores, precisa tudo ok, e também possuir domicílio eleitoral no estado em que for se candidatar. Então vamos supor que você queira se candidatar pelo estado de São Paulo, você precisa ter um domicílio eleitoral no estado de São Paulo, não precisa ser em São Paulo, mas em alguma cidade de São Paulo, por exemplo. Então é importante que tenha isso. Vamos supor que eu moro no Rio de Janeiro, quero me candidatar ao Senado por São Paulo, não vai dar, você vai ter que se candidatar pelo Rio de Janeiro, entendeu? Passado essas informações básicas, uma outra coisa, um senador ele ganha aí em torno de 26 mil reais por mês, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre cada salário de cada cargo, e aí eu deixo os cards aqui para vocês, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia base aí do salário mensal de um senador. Em um ano a gente elege 2 senadores, na outra eleição a gente elege um, então o mandato deles dura 8 anos, diferente de presidente, Câmara dos Deputados, então pensa na importância de que você vê em quem você está votando para o Senado, porque essa pessoa vai ficar muito mais tempo no governo e ela ganha muito dinheiro. Cada senador tem o seu gabinete exclusivo, então a gente pensa no gasto que isso dá na conta pública do Brasil e muitas vezes a gente fica focado só no presidente, né? Eu vou votar em tal pessoa e o Senado a gente vota no primeiro que vê ali antes de entrar na sala para votar. Então tem que tomar cuidado, a gente precisa pesquisar muito bem quem a gente está votando para senador. Dito tudo isso, vamos para o que propõe esse vídeo, que é falar sobre as funções do senador. Um senador, ele tem muitas funções, eu não vou conseguir falar de todas elas aqui, mas a principal é a função legislativa. Até quando a gente faz a análise dos 3 poderes, o senador fica com a parte legislativa, mas não é só essa função, mas é a função principal. O que significa legislar, Denise? Legislar significa que ele vai revisar, ele vai analisar todas as leis da nossa Constituição e propor novas leis, propor emendas constitucionais. Quando um presidente, por exemplo, cria uma medida provisória, ele fica dependente que o Senado aprove isso 3 ou 6 meses depois, dependendo do tipo de medida que está sendo criada. Então, tudo que é criado no Brasil, seja lei, emenda, medida, tudo que é novo, ou então privatização, estatização, tudo isso passa pelo Senado. Então, ele aprova basicamente tudo. E aí existem 3 formas básicas, vamos dizer assim, né, em que ele vai aprovar isso. A primeira é pela criação de comissões, pequenas comissões que têm como objetivo abordar alguns temas básicos, como agricultura, economia, educação, e aí não necessariamente todos os senadores, eles vão participar de todas as comissões. Geralmente alguns que participam de algumas comissões, então são pequenas comissões. Então é importante, depois que você vota no seu candidato, e se ele for eleito,
você ficar de olho, ficar ali sempre olhando para ver em quais comissões ele está participando, se ele está participando, se ele está propondo algum projeto de lei, se ele está votando, como ele está votando nesses projetos também. É importante ficar de olho, fiscalizar o que ele está fazendo. E aí, então, os senadores, eles participam dessas pequenas comissões e depois que essas comissões são finalizadas, antes, né, de serem finalizadas, e as comissões podem ser permanentes ou também podem ser rotativas, né, irem mudando. Mas conforme as temáticas dentro das comissões vão finalizando, são criadas projetos de lei ou emendas, né, e aí isso é criado por meio de um texto. E aí esse texto, então, já finalizado, ele passa para o plenário. E aí no plenário são todos os senadores que vão votar, que vão revisar, para poder ir para o presidente. Aí é o presidente que dá o laudo final ali, sim ou não, entendeu? Mas eles são o último filtro antes de ir para o presidente. Então é muito importante. Outra coisa também, que eu falei que são três, do presidente para o Senado, tá? Também é possível que aconteça isso, como, por exemplo, por meio das medidas provisórias. Então, o presidente, ele cria as medidas e aí depois o Senado que tem que votar. E a forma mais comum também é vir da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados que criam as leis, cria as ideias ali, e aí é passado para o Senado e depois o Senado é para o presidente. Outra função do Senado é a função de fiscalizar e julgar. Quando a gente pensa na função julgadora, o exemplo mais clássico que vem é os impeachments, né? Quando a gente teve o impeachment da Dilma Rousseff, quando a gente teve o impeachment do Fernando Collor, foi o Senado quem votou, que teve a decisão final. Uma curiosidade em relação a esses julgamentos do impeachment é que a gente não tem uma prerrogativa anterior de como tem que ser feito o sistema de julgamento para o impeachment. Isso fica a cargo do Senado. Então, quando foi o impeachment do Fernando Collor, não havia um modelo anterior ou um modelo escrito de como o Senado precisava votar pelo impeachment. Então, foi criado ali por eles. E aí, no impeachment da Dilma Rousseff, eles optaram por utilizar o mesmo modelo que foi utilizado no do Fernando Collor, mas eles poderiam ter criado uma outra forma de julgar, porque a função deles é julgar. Então, eles têm a responsabilidade de entender qual é a melhor forma de fazer esse julgamento. Interessante, né? Eu achava que era um modelo escrito por lei e tal, e não existe esse modelo. Então, fica na função do Senado aprovar, ver a forma como que vai fazer esse impeachment, né? Como que vai aprovar ou não, quantos votos tem que ter, como que é feita a votação, é secreta, igual foi no Dilma, que um por um no microfone, a televisão nada. Então, fica a cargo deles de como que vai ser feito isso. Então, achei bem interessante essa curiosidade. Aí outra função, né, eu falei da função de julgar, é a função de fiscalizar, né, fiscalizar se o presidente como está fazendo o uso do gasto, né, público, como que está sendo investido, como que está sendo aplicado, se não está cometendo nenhuma irregularidade, mas não só em relação ao presidente. Existem outros cargos que é o próprio Senado que tem que nomear, que tem que decidir se vai ou não vai ser, e aí eles também fiscalizam esses cargos. Eu até anotei, porque a gente fica só com o presidente, mas eles também fazem votação para nomear, por exemplo, ministro do Tribunal Superior, que é uma indicação do presidente, mas o presidente só indica, quem aprova é o Senado, e aí essa aprovação é por uma votação secreta. Eles também são quem nomeiam, aprova, né, as autoridades de diretores e presidente do Banco Central do Brasil, da Procuradoria-Geral da República, chefe de missão diplomática e outros cargos também que são determinados pela lei. Então, eles têm essas pequenas funções aí no meio também. Então, eles autorizam essas nomeações, mas eles também é que fiscalizam se está ocorrendo irregularidades nessas nomeações, tá? Ou depois na execução dos cargos. E por último, uma outra função do Senado é aprovar transações de dinheiro. Então, é o Senado que vai definir o limite de teto de gastos para aquele ano, como que vai ser aplicado esse dinheiro, para onde que vai ser destinado esse dinheiro. É ele quem aprova se tem algum gasto, como posso dizer, que surgiu agora, é necessário, é urgente, como por exemplo quando ocorre enchente,
desastres ambientais, desastres naturais em algumas cidades por causa de chuva, por causa de deslizamento, e aí precisa de uma reserva emergencial de dinheiro. Tudo isso é o Senado quem aprova. Então, gente, pensa na importância que tem esse cargo e muitas vezes a gente não dá tanto valor assim na hora de votar. Então, fiquem atentos, tá? Pesquisem sobre cada candidato do seu estado, se condiz também com a perspectiva econômica e ideológica do seu candidato à presidência e também, né, o histórico dessa pessoa, porque muitos desses candidatos eles já foram senadores anteriormente. Então, pega o histórico, vê se já foi senador, o que aprovou, o que não aprovou, como trabalhou, se não está envolvido em nenhum caso de corrupção. Então, verifica tudo isso antes de escolher esse candidato. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários.